Ferraz está com a palavra. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Muito obrigado, Francisco, desde já. Especial boa noite a todos. Boa noite. Quero agradecer a honra do convite do nosso amigo e irmão Hélio Loureiro. É uma alegria muito grande estarmos juntos em nome desta doutrina tão amada e tão necessária a todos nós. Na vida da gente, é assim mesmo que se dá. Às vezes, uma carta, um encontro, um bilhete, um recado, um telefonema, um sonho. E eis que se pode delinear o mapa de toda uma reencarnação. Catherine era uma criança muito bonita. Aos 7 anos de idade, parecia mesmo a personificação de um anjo sobre a terra. Os cabelos negros, como diria o nosso dramaturgo José de Alencar na obra Iracema, como as asas da graúna, contrastavam com 2 olhos azuis, que mais pareciam 2 pedaços da abóbora celeste, incrustado naquela face curvilínea. E era uma criança feliz, muito amada, filha única. O seu pai era alfaiate e sua mãe era das prendas domésticas. E vivia aos 7 anos de idade nos folguedos naturais da infância, naquela pequena cidade no interior da França, com um nome um tanto quanto estranho, Arnhem, H-A-N-E-I-N. E a vida levava o seu curso, de maneira que, desde o princípio da sua reencarnação, ela havia encontrado a barca da felicidade. Mas o que é o destino? Quem de nós que efetivamente pode dizer qual é o nosso destino? O que nos aguarda daqui a algumas horas, talvez daqui a 30 dias, 1 mês, 2 meses, sabe-se lá? O que é que permeia essa estranha magia da própria existência humana? Quando Catherine completou 9 anos de idade, o seu pai foi acometido de uma febre tifoide avassaladora e prostrou-se ao leito. 2 meses depois, se foi, pelos dédalos inexoráveis da morte. Retornou à pátria espiritual agora, Catherine ficou só com a sua mãe. Evidentemente que era o pai que fazia o sustento das necessidades materiais da casa. E logo haveriam necessidades que precisariam ser supridas, e sua mãe foi obrigada, então, a fazer trabalhos domésticos pela redondeza. Quando ela completou 10 anos, certo dia, sua mãe não levantou-se da cama. Sentia dores por todo o corpo. Com auxílio de vizinhos, o médico veio, fez a análise e o veredito foi terrível. Um reumatismo voraz, que não teria cura, e de vez em quando colocaria a sua mãe prostrada ao leito, e isso começou a acontecer. Quando as crises se aproximavam da sua mãe, ela não levantava. E aí, então, Catherine começou a ter que sair pelas ruas da cidade para esmolar, pedir esmolas para sobreviver. A barca da felicidade definitivamente tinha deixado aquela criança, agora quase adolescente. Quando Catherine completou 13 anos de idade, certa noite, ela acordou com um grito lancinante. Dormia no mesmo aposento que a mãe. Tremia, suava frio. E a mãe foi obrigada, então, a atender, socorrer a menina, trouxe-lhe um copo de água, conseguiu acalmá-la, a muito custo. E quando ela estava mais calma, ela narrou para a mãe que tivera um sonho. Na verdade, era daqueles sonhos que nós, costumeiramente, chamamos de pesadelo. Porque ela via, ainda muito longe dela, muitas pessoas totalmente ensanguentadas. Essas pessoas caminhavam na sua direção, pareciam caminhar na sua direção. E ela se assustou.
acordou com aquela cena terrível. Começou aí para essa, agora adolescente, um período mais difícil ainda na sua existência. Porque esses sonhos, costumeiramente toda semana, começaram a visitar a vida da menina. Era um fato curioso que ela percebia que a cada sonho, aquelas pessoas, de início muito longe, elas começavam a se aproximar, pareciam caminhar na sua direção. Apavorada com aquilo, a mãe procurou então alguma solução e, ouvindo o conselho dos vizinhos, resolveu levá-la para o pároco local. Aliás, desde que o pai e o esposo tinham falecido, eles se lembraram que tinham ficado irados com Deus, abandonaram a frequência ao templo, à igreja. Então, ela levou a sua filha para falar com o pároco. E ele fez o que ele poderia fazer, não há nisso nenhuma crítica. Disse à mãe e à menina que eles tinham se afastado da igreja e que aquilo era o demônio que comparecia para os tentar, que era preciso retornar à convivência na comunidade religiosa, à igreja. Assim fizeram. Mas esses sonhos, esses pesadelos, contrariamente ao esperado, não abandonaram aquela jovem. Quando ela completou agora 14 anos, a sua mãe conheceu um outro homem e com ele se consorciou. Tratava-se de um empregado do maior proprietário de terras da região, que tinha plantações de cevada naquela pequena cidade e que morava num pequeno castelo à entrada da cidade. Assim, eles foram morar numa casa cedida pelo patrão. Agora, com um padrasto, imagino ela, e pelo menos as suas dificuldades materiais seriam debeladas, e de fato elas foram debeladas. Mas começaria para Catherine agora uma outra dificuldade, porque o padrasto era afeto às bebedeiras, às orgias, chegava a altas horas da noite, se viciava a menina, a enteada e a esposa com palavras duras, quando não, certa feita, acabou por tentar contra o pudor de Catherine. Era mesmo uma vida muito difícil. Agora, ela percebia que a sua mãe passava a ser alvo de uma outra preocupação sua. E brigou com Deus. De fato, acabou brigando com Deus, porque Deus não haveria desistido diante daquelas situações que estavam assaltando a ela e a mãe. Mas o que é o destino? Quem de nós pode dizer o que nos vai suceder daqui a alguns dias? Qual é essa magia do destino? Quando ela completou 16 anos, certa feita, estava passeando pelos campos de cevada da fazenda e ela viu um cavaleiro. E o cavaleiro a viu e dirigiu a montaria a ela. Aquele jovem cavaleiro, ao ver aquela jovem, ficou, à primeira vista, perdidamente até apaixonado. Porque Catherine era uma criatura muito bela. E com o sofrimento, como ela começou a se resignar diante da dor, isso acontece com as criaturas humanas. Quem de nós não sofre? E aqueles que sofrem e começam a buscar a razão lógica do sofrimento e acabam indo ao encontro da resignação, se tornam pessoas muito belas, se não por fora, por dentro. E com aquela jovem acontecia as duas coisas. Ela era uma pessoa muito bela por fora. E parecia que a dor, a experimentação, a deixava mais bela. E agora ainda mais por dentro. A experimentava com dureza. Ela tentou evadir-se do encontro. Mas o que é o destino? Tratava-se de Louis, o filho do fazendeiro, que desde criança fora encaminhado para Paris em regime de internato. E quando haviam férias escolares, volvia à casa do pai. Indagou aos pais de quem se tratava, eles disseram que era a enteada de um empregado, mas que eles não faziam muito gosto naquele relacionamento. Mas o que é o destino? A realidade é que Louis ficou perdidamente apaixonado por Catherine e ela também por Louis. Foi amor à primeira vista. Quando ela completou 18 anos, ficaram noivos. Até esse período, os pesadelos não abandonaram a menina. Acontecia aquele fenômeno. A cada momento, a cada pesadelo, as pessoas pareciam
caminharam um pouquinho mais na sua direção. Agora, ultimamente, eles estavam mais próximos. Ela conseguia divisar, às vezes, pessoas sem braços, ora sem pernas, com o sangue vertendo pelo rosto. Eram coisas terríveis mesmo. E que agora ela dividia com Louis as suas aflições. Quando ela completou 19 anos, houve o casamento. Louis casou-se com Catherine. Agora, ela começou a experimentar uma espécie de felicidade diferente. O padrasto, ao saber do noivado, inclusive, certa noite, evadiu-se, envergonhado. Nunca mais apareceu, mas ela tinha sua mãe e era amada por Louis. Agora, a barca da felicidade parecia retornar para a sua vida. Quando ela completou 20 anos, houve o casamento. Um casamento muito sonhado, esperado, e ela tornou-se uma criatura feliz. Tinha a mãe, podia apoiar a mãe agora nas suas necessidades da doença do reumatismo, que não a abandonaram, mas tinha o amor de Louis, tinha o respeito que adquiriu do seu sogro, da sua sogra. E a vida começou no outro patamar para Catherine. Quando ela completou 21 anos de idade, veio uma notícia, a notícia da gravidez. Um fato curioso. A partir do momento em que o Esculápio disse a ela em que ela estava grávida, ela começou a perceber, alguns dias depois, que os pesadelos cessaram. Deixaram a sua companhia. Era uma coisa muito interessante. Quando haviam passado 6 meses da sua gravidez, o seu sogro e a sua sogra se acidentaram e acabaram falecendo num acidente automobilístico. E ela apoiou o Louis, tinha a presença dele, se amavam, estavam esperando um filho. Foi um golpe para o marido, mas ela o sustentou no seu amor. Quando, próximo quase à chegada do menino, a sua mãe um dia adoeceu gravemente com aquela crise de reumatismo e acabou por desencarnar. Retornou à pátria espiritual. O golpe foi muito duro. Mas um, ancorado no outro, seguiram adiante. Mais um mês depois, nasceu Jean-Luc, uma criança muito bonita. Uma criança esperada, amada. E a vida seguiu o seu curso. Louis tomou posse da fazenda, dos afazeres da fazenda. E ela cuidava, então, ali naquele pequeno castelo, na sua residência, dos afazeres domésticos e da educação do filho. O filho já tinha 3 anos de idade. Ela tinha um deleite com o seu marido. Eles costumavam passear com a criança, que agora já andava, à beira do rio Loire, o rio que corta a cidade, e que recebe a água de 2 afluentes grandes, do Sena e do Reno, e acabam levando aquelas águas para o litoral da França. Então, eles passeavam à tarde naqueles partes bucólicas, passeando com o filho à beira do rio, à margem do rio. Eram passeios adoráveis. Corria o ano de 1939. Não se falaria ali naquele lugar tão distante, imaginava-se, em guerras. Não havia nem rumores de guerras. Não chegavam ali. E Catherine tinha um hábito muito comum. Quando eles iam se recolher à noite para o repouso, ela checava as tramelas, as trancas, as portas da parte de baixo, porque tinha a parte de cima do castelo, do pequeno castelo. Depois subiam, colocavam o filho nos aposentos, não é? E iam para se recolher. Era um hábito muito corriqueiro que ela fazia todos os dias. Então, aquele dia, ela deitou o filho, recolheu-se com Louis. E após uma prece que Louis é que fazia, de fato, ele tinha, também retornado as esperanças para Catherine sobre a divindade, que ele era muito religioso. Adormeceram. Madrugada, pancadas se fizeram na porta embaixo. As pancadas foram fortes. Ela acordou assustada, acordou o marido, desceram, acenderam um candeeiro e foram para a porta. Abriram a porta, era a vizinha, Amélie, que vinha dizer o seguinte, que o prefeito da cidade avisava a todos
que os nazistas estavam a 50 quilômetros da cidade, não se saberia o que poderia acontecer. Era preciso todo mundo ficar em casa, aguardar o que poderia ter acontecido. Pela madrugada, o barulho das sirenes, dos tanques, dos jipes, e eles chegaram. Tomaram de assalto a prefeitura, cadastraram os moradores, cadastraram os víveres, e começou ali, para Catherine, uma outra etapa na sua existência. Porque o prenúncio que se fazia com a chegada dos nazistas não era um prenúncio muito bom. Ela, que costumava fazer os passeios à beira do rio, agora, até pelo toque de recolher que foi dado, não poderia passear com o marido à beira do rio. E a vida começou a seguir esse curso dessa maneira diferente. Havia-se passado 6 meses em que os nazistas haviam chegado. E certo dia ela percebeu que Luís chegou 1 hora mais tarde do que costumava chegar, dar vides na fazenda. Ela não deu muita importância naquele fato, deveria ter acontecido alguma coisa, algum incidente qualquer, ele deveria ter se atrasado. No dia seguinte, ela percebeu que ele chegou 2 horas depois. Coração de mulher parou. Ah, meu Deus, o que será que houve? Mas não quis perguntar. No terceiro dia, ele chegou quase 3 horas depois. Ela estava muito aflita. Começou, inclusive, enquanto esperava o marido, a chorar, tratando das coisas, né, dos afazeres domésticos. Temia perguntar a ele. Assim, às vezes, acontece conosco. Eu sempre digo, às vezes brincando, que há muitas mulheres que, às vezes, que ficam em casa, não há nenhuma crítica nisso, e que tem alguma dificuldade na família, ao invés de dizer para o marido, fica falando com a torneira, né, na pia, ou com o guarda-roupa, vice-versa, e também para o homem, né? Ela, então, ficou temerosa. No 4º dia, ele chegou próximo à meia-noite. Era uma coisa inusitada. Ela ficou totalmente entristecida, não sabia o que estava acontecendo. Mas disse que no dia seguinte pensou falaria com ele, assim que ele chegasse. Curiosamente, no 5º dia, ele chegou 1 hora antes. Ela ficou confusa. Enquanto cuidava ali na cozinha de preparar a refeição noturna, etc., e ele evadiu-se para os seus aposentos. Aí, quando ela chega à sala, dali a pouco ela viu uma mala. Era a mala de Luís. Meu Deus, ele vai embora. O que será que está acontecendo? As lágrimas começaram a rolar pela face. E Luís entra e diz a ela, não, não, por favor, não chore, não pense que é nada de ruim. Vou embora. Mas eu não vou me ausentar. Penso assim, vou para Paris, me alistei aos partisãs, faremos a resistência. E se foi. Na calada da noite, se foi. Agora, Catherine ficou sozinha, com todo aquele castelo, com toda a propriedade para cuidar, com o filho e mais ninguém. O que é o destino? O que é que nos espera? E a vida começou a arrastar-se nesse curso muito difícil. E ela começou a ficar, inclusive, muito preocupada com o que poderia acontecer com o Luís. Às vezes escutava à noite os barulhos na praça da cidade, os tiros, e depois sabia de manhã que eram os nazistas que descobriam que em alguma casa haviam familiares que tinham pessoas que foram para a resistência, entravam lá, pegavam as famílias e fuzilavam na praça pública. Haviam se passado 1 ano em que Luís tinha ido embora. Certo dia, Jean-Luc não levantou da cama. A mesma febre tifoide que acabara levando seu pai para a espiritualidade, 2 meses depois também, acabou levando o amor da sua vida, Jean-Luc. Agora ela ficou completamente sozinha. Tinha tudo materialmente, mas não tinha nada. A infelicidade era uma marca da sua existência. Percebeu com o tempo que depois que Luís tinha ido para a resistência, que ela também tinha abandonado qualquer cogitação de Deus. Afinal de contas, ela
Apesar de atender o marido, duvidava. Por que que Deus faz isso com a gente? E ela começou a definhar-se. Não tinha mais nada. Nem esperanças. Não se alimentava direito. A dor era muito grande. Começou, com o tempo, a experimentar um sinal extremamente perigoso e que pode acontecer com qualquer um de nós. Esse é um sinal terrível. Esse sinal tem um nome. Chama-se desgosto pela vida. E o desgosto pela vida leva para um caminho, às vezes sem que haja retorno. Um caminho terrível, cujo despenhadeiro chama-se suicídio. Ela começou, então, a cogitar as ideias de suicídio. Escutava à noite os tiros. Desejou até que, muitas vezes, tivessem descoberto que ela tinha um marido na resistência. Viriam ali, apanhariam ela, fuzilariam em praça pública e tudo se acabaria. Ela nem sabia mesmo se Luís estava vivo. Desafiando as autoridades, começou a fazer à tardinha os passeios à margem do rio. E muitas vezes desejou matar-se. Imaginou, ela não sabia nadar. Então ela correria, se jogaria nas águas do rio, com certeza tudo se acabaria. Mas acontecia um fato que ela não entendia, parecia que mãos estranhas lhe seguravam e ela não lograva o intento ao seu objetivo. Os sonhos. 6 meses depois que Jean-Luc havia falecido, eles voltaram, os pesadelos. Agora, mais próximos. Essas pessoas ensanguentadas chegavam próximo a ela, estendiam as mãos para ela, imploravam para ela. Ela não conseguia, e aquilo tudo lhe tornava ainda mais infeliz. Era um desafio muito grande. Aquilo lhe perseguia. O tempo foi passando. Os anos foram se acumulando. Agora ela era mesmo pele e osso. Mas um dia ela fez um plano diferente. No dia 5 de junho de 1944, ela fez o seguinte plano. Ela tinha sempre tentado se jogar às águas do rio à tardinha. Então, na manhã seguinte, ela se levantaria bem cedo, com escuro. Com a mente talvez um pouco mais desanuviada, ela correria, se jogaria às águas do rio e tudo se acabaria. Como sempre fazia, embora sozinha, checou as tramelas, as trancas, subiu para os seus aposentos, colocou o candeeiro no criado mudo, sentou-se na cama, recostou-se na guarda da cama e começou a passar em revista a sua existência. Lembrou-se do pai, da mãe, do padrasto, do sogro, da sogra, do filho amado e de Luís. E naquelas cogitações, diante da sua fraqueza, adormeceu. Madrugada de 6 de junho de 1944. O capitão Randall Marshall, da Real Força Aérea Britânica, descia num comando de 600 planadores e 3.500 paraquedistas nos campos de cevada da propriedade de Catherine, ali naquela pequena cidade. A um toque, reuniu toda a tropa e reuniram-se aos fundos do pequeno castelo de Catherine. E com ordenança que falavam francês precariamente, bateram à porta. Catherine estava dormindo. Acordou. As pancadas na porta. As pancadas se repetiram. Ela ficou aflita. Tateando, desceu. Acendeu o candeeiro, tremia. Imaginou, devem ser os nazistas que descobriram que Louis é da resistência e vieram me apanhar. Mas seja melhor assim. Não tenho mais razões para viver. E foi para a porta, haviam frestas. E pela fresta da porta ela viu fardas. Eram os nazistas. Tremendo, abriu a porta. Eram soldados, sim, mas não eram os nazistas. Ao que o capitão Randall Marshall, entrando na sala junto com sua ordenança, disse a ela que estava ali em nome do comando aliado, requisitando a sua casa para formar ali um QG, um quartel-general, para dar cobertura às tropas que, naquele exato momento, a 80 quilômetros dali, entre Le Havre e Constantin, na Normandia francesa, estavam desembarcando 250 mil soldados australianos
canadenses e americanos, desciam nas costas da França, naquele dia em que a estratégia militar do mundo chama até hoje de o dia D. Qual era a missão daquele comando? Era tomar ali, na ponte que liga a cidade para Reims, depois a Paris, um bunker, uma casamata, que os nazistas tinham feito ali, de proteção. Tomando aquele bunker, liberaria o ingresso para depois as tropas chegarem a Paris. Estabeleceu-se ali, naquela pequena cidade, um dos mais sangrentos conflitos da Segunda Grande Guerra Mundial, que foi imortalizado pela cinematografia de Hollywood num filme chamado Uma Ponte Longe Demais. Podemos encontrar no YouTube. Lá existe, é claro, a imagem da guerra, mas aquela personagem que está ali, é uma senhora, uma jovem, é essa nossa personagem. E ali, Catherine se transforma na auxiliar dos médicos da companhia. Se transforma na enfermeira, naquela que dava uma palavra de alento, naquela que lia os textos do Evangelho para muitos moribundos, porque eles voltavam do fronte de batalha ensanguentados, às vezes uns sem braços, outros sem pernas, com o sangue vertendo pela face, sem olhos. Materializava-se ali os sonhos, ou, se quisermos, os pesadelos de Catherine. Essa história de vida real, imortalizada pelas seleções de Reader's Digest, em 1948, reeditada em 1973, com o título O Anjo de Ayn nos dá a imagem para podermos trabalhar o que, no nosso modo de ver, se encaixa perfeitamente 4 grandes questões da alma, de tantas questões que nós possuímos na nossa existência e na nossa alma. Separamos 4, que talvez possa nos dar assim algum alento para a compreensão das coisas que às vezes acontecem à nossa volta, na nossa existência. E a primeira questão é, sem dúvida, a dor. E o que é a dor? Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7, a paciência, onde ali um espírito amigo, assim assina a mensagem, confidenciado por nosso irmão Divaldo Pereira Franco, como sendo a benfeitora Joana de Ângeles. Portanto, ela participou, então, da equipe da Revelação Espírita. Ela inicia esse capítulo com uma expressão muito interessante. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais por sofreres. Deus assim os marcou para as glórias dos céus. E aí nós começamos, então, a ter que refletir. O que é a dor de fato? É uma amiga? É uma mensageira? Ou é uma inimiga? Quem de nós não sente dor? Há vários tipos de dores. As dores físicas oriundas de etiologias de doenças, de patologias de doenças, que podem ser detectadas pelos exames, pelos laboratórios, pelos médicos, que podem receitar remédios, debelamos de quando em quando essas dores. Há outros tipos de dores, oriundas também de doenças que nós chamamos, é uma expressão do sânscrito, do hinduísmo, que nós já nos apropriamos, kármico, que na verdade são expiações, como cânceres mais variados, as doenças mais graves, e que não quer dizer que você tenha que desencarnar com aquilo, depende da sua própria condição espiritual. São dores que nós podemos detectar. Mas há uma espécie de dor que talvez sejam as dores mais graves nesse sentido, ou aquelas mais potentes, que são as dores morais. Essas, o remédio, não encontramos em farmácia, não encontramos nos exames. O remédio para as dores morais, nós temos que encontrar na nossa própria alma, no nosso próprio psiquismo, na nossa própria vivência enquanto espírito, essa trindade que somos quando estamos aqui encarnados, espírito, perispírito e corpo físico. Então, a dor, ela tem que ser entendida. Buscar o entendimento do que significa a dor para nós já é um processo de cura, de autolibertação. Mas nós vamos associar a questão da dor para compreender talvez um pouquinho melhor com alguma metáfora, que
que nos auxilie nesse sentido, justamente para podermos compreender talvez um pouquinho mais. E eu trago à baila aqui para nós, evidentemente, 2 livros que vamos acoplar na nossa proposta da primeira questão da alma que separamos para o nosso debate. O primeiro é o livro Evolução em 2 Mundos, ditado pelo Espírito André Luiz, ao nosso médium máximo, hoje Espírito Francisco Cândido Xavier. Em Evolução em 2 Mundos, André Luiz vai falar dos centros de força. Os centros de força, que restam todos nessa engrenagem, essa trindade que nós somos enquanto encarnados, são milhões de centros de força, mas ele destaca ali também 7, tal qual ou idêntico ao que o hinduísmo sânscrito nos traz para nós, e que utiliza o hinduísmo uma palavra que até já nos acoplamos no meio espírita, mas que não é a palavra espírita, e que se chama chakras. Então, chakras, centro de força. Vai dizer André Luiz também sobre os 7 grandes principais centros de força, como fala lá a doutrina do sânscrito, em 7 grandes centros de força, ou 7 grandes chakras. Para entendimento nosso breve, muitas pessoas que estão nos ouvindo já conhecem, com certeza. Esses 7, vamos a eles rapidamente. O centro de força coronário, que fica aqui como se fosse na moleirinha da criança, o centro da cabeça ligado, não é? A epífise, a glândula pineal, é o centro da mediunidade, por onde entram as energias, captamos o psiquismo, os espíritos. É o centro por onde as energias costumeiramente penetram no nosso corpo, ligado à coluna cervical, lá por dentro, distribui para o nosso corpo. Quando vamos à câmara de passe e o médium impõe as mãos sobre nossa cabeça, as energias penetram pelo coronário e vão sendo distribuídas de acordo com as nossas necessidades pela coluna cervical para os órgãos apropriados que temos necessidade. Então, não é preciso tocar o paciente, né? Eu até costumo dizer assim, às vezes está lá, a moça foi ao salão de beleza, gastou uma nota, vai a um casamento, resolveu tomar um passe. Aí vai no centro espírita, o camarada começa a espalhar todo o cabelo dela com a mão. Não precisa nada disso. Impõe as mãos. E a distribuição é feita pelo próprio organismo e pela ação dos espíritos, sem dúvida nenhuma, né, que estão ali no concurso do trabalho. O centro frontal, responsável pela área do cérebro, os lóbulos cerebrais, hipotálamo, todos aqueles órgãos lá, é o centro frontal. O centro laríngeo, boca, faringe e laringe, parte do esôfago. O centro cardíaco, pulmão, coração, as áreas do sentimento, ligado ao coronário. O centro esplênico, ou solar, centro de força, que é a área da imunologia do organismo, onde estão os órgãos ali, a vesícula biliar, o fígado, o rim, o baço, o pâncreas, tudo aquilo que faz a depuração daquilo que a gente coloca dentro dessa máquina, né? O centro gástrico, que também faz a digestão, parte do esôfago, estômago, intestino, e o centro altamente volátil, né? Com energias extraordinariamente potentes, que são os centros sexuais, e que no sânscrito é chamado de Kundalini. Então, esses centros de força são os principais nessa engrenagem que nós somos. Por que estamos dando essa colocação para falar da dor? E aí vamos acoplar um outro livro. Um livro escrito por um jornalista, se não me engano, ele é carioca ou é fluminense. Ele morou em Uberaba há muito tempo, participou na Casa da Prece com o Chico Xavier, das tarefas mediúnicas, não é? Desencarnado, eu acho que há uns 4, 5 anos, mas que escreveu algumas obras notáveis. Uma delas chama-se Mediunidade dos Santos, maravilhoso. Ele fala da mediunidade dos santos na Igreja Católica, né? E desfilando ali vários santos, chamados santos da Igreja, e as potencialidades mediúnicas que eles tinham. Mas ele escreveu um livro em homenagem ao espírito Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier. É um livro belíssimo. E ele deu um título sugestivo, Amor e Sabedoria de Emmanuel. Eu estou falando do jornalista Clóvis Tavares. Clóvis Tavares. E nesse livro sobre Emmanuel, os capítulos são interessantes, ele tem um capítulo chamado Emmanuel e a Medicina. Então, estamos falando da dor. E ali Emmanuel desfila alguns tipos de doença, algumas etiologias sobre elas, classifica algumas delas
E vamos colocar aqui, rapidamente, pelo tempo, algumas, 2 ou 3 só. Emmanuel diz, por exemplo, que há as doenças aviso. Achei curioso o título. Doença aviso? Será isso? Mas daí vamos interpretar, né? Vamos imaginar aqui que os que estão nos ouvindo não jantaram ainda, e depois dessa exposição, vão à geladeira, fazem aquele pratinho assim, bem pequeno, né? E mangia que ti fa bene, como diz o italiano. Come aquela montanha. E aí vai dormir e quer sonhar com os anjos, com os arcanjos, com os querubins, com os serafins. Vai sonhar com o serafim, que é o vizinho da esquina, mas não tem como. Porque o centro gástrico vai ter que trabalhar. Os centros da área da imunologia vão ter que filtrar. Então, é um automatismo que a gente nem percebe, né? Então, significa o quê? É uma doença aviso. Por quê? Porque se eu repito isto, se eu vou repetindo isso, eu vou maculando o meu organismo, eu vou transformando o meu organismo em coisas muito sérias, pesadas. E vão surgir daqui a pouco, se eu insisto nisso, as gastrites, daqui a pouco as úlceras. E a gente não encontra resposta, né? Às vezes, até o próprio médico diz, olha, aparentemente aqui os exames aqui no teu estômago não tem nada, mas você está com gastrite, então você precisa fazer uma reeducação alimentar, alguma coisa assim. É uma doença aviso. Mas ele fala, por exemplo, em doenças de recuperação. Eu achei muito curioso, é um paradoxo, né? Como é que uma doença pode provocar uma recuperação na pessoa? Aí ele diz assim, males de longo curso que colocam as pessoas, às vezes, prostradas num leito, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Eu conheci uma trabalhadora da nossa casa, já desencarnou, ela ficou 10 anos acamada. A gente ia todo fim de semana lá ministrar o passe dela, acamada, sem poder se mover, praticamente, né? Então, isso é o quê? São, às vezes, algumas doenças provocadas até pela ação de espíritos familiares, espíritos que nos querem bem, que estão vendo que a pessoa está caindo cada vez mais moralmente e mandam uma doençazinha que funciona como um socorro, né? Uma doença-recuperação. Emmanuel deixa muito claro isso lá no livro que eu sugeri. Eles falam, agora partimos para outro ponto, ele fala nas doenças refúgio. Essa eu me assustei um pouco, né? Doença refúgio. Ele vai explicar. Às vezes, há espíritos, porque livre-arbítrio, cometeram tantos desatinos, arrumaram tantos inimigos, às vezes, quando das suas encarnações, que quando desencarnam, bater o pé, como dizemos assim, no mundo espiritual, aquela fileira que vem atrás dele. Então, a misericórdia divina atua em todo lugar. Às vezes, esses espíritos, durante um tempo necessário, né, eles são internados de novo num corpo físico, às vezes num corpo até disforme, cabeça grande, tronco pequeno, vice-versa, idiotas, excepcionais, né? E Emmanuel nos diz, curiosamente, que quando esses espíritos estão em estado de vigília, como estamos aqui nós, nesse momento, com nossos sentidos, eles estão em refúgio. Que quando eles dormem, o espírito se liberta do corpo, existe aquela massa que vem atrás dele, ele se refugia no corpo. É uma coisa muito curiosa, de fato. Mas, para deixarmos essa primeira grande questão da alma, ainda vamos falar nessa proposição que nós fizemos de um fato que talvez no meio espírita não exista, né? Será que existe mágoa no meio espírita? Eu fico pensando. Será que alguém tem mágoa de alguém, às vezes na casa espírita, ou na sua vida pessoal? É espírita, né? Temos ou não temos, né? Interrogação. Às vezes, uma vez uma pessoa me falou assim, olha, meu irmão Francisco, eu tenho uma magoazinha. Eu falei, magoazinha não existe. Mágoa é mágoa, né? Magoazinha, magoazona não adianta. Então, vamos imaginar o que um pensamento de mágoa provoca nessa complexão que nós fizemos aqui. Isso é muito curioso. Porque, às vezes, as pessoas têm enxaquecas terríveis, fazem tudo quanto é tipo de exame, não encontram nada. Fisicamente, não há nenhuma amostragem de uma ofensa a algum órgão físico, mas não se curam daquela enxaqueca. Outras têm, né, uma vida muito pesada, se arrastam pela vida, não encontram positivismo, nada, sempre com negativismo.
Aí lembramos da mulher encurvada no Evangelho, 23 anos encurvada no peso da mágoa. Então, a mágoa, o que ela provoca? Um pensamento de mágoa nessa engrenagem, do ponto de vista da dor. Porque nós somos uma estação transceptora. A estação de rádio, ela põe a onda no ar. Mas, para pôr a onda no ar, ela movimenta um maquinário. Nós, para pensarmos na direção de alguma coisa ou de alguém, também movimentamos essa trindade. E nós emitimos e recebemos energia ao mesmo tempo. A estação de rádio só emite. Emitimos e recebemos ao mesmo tempo. Então, nós somos uma estação transceptora. Quando nós pensamos na direção de alguém com mágoa, o que é que nós provocamos nessa trindade? Espírito, perispírito, corpo físico. Emitimos energia negativa. Para pôr ela no ar, movimentamos a nossa maquinária primeiro. O que é que nós fazemos? André Luiz nos socorre, então, na obra Evolução em Dois Mundos, e também em Mecanismo da Mediunidade. E vai dizer para nós que nós liberamos toxinas fluídicas, energia pesada, deletéria, que causa comorbidade, que causa doenças. E como somos uma estação transceptora, nós emitimos essa energia negativa primeiro para dentro de nós. E se nós somos reincidentes nesse fato, André Luiz nos diz o que é que faz. São duas expressões dele, André Luiz, espírito. O corpo, ao fazermos isso repetidas vezes, nós minamos o perispírito e o perispírito verte aquilo para o corpo. Porque a expressão de André Luiz é a seguinte: o perispírito se debate em febre fluídica e verte para o corpo. Também a expressão dele. E o corpo é um mata-borrão vivo. Os mais antigos que estão nos ouvindo vão lembrar do tempo do mata-borrão. Derramava lá a caneta tinteiro, punha aquele papel grosso em cima e mata-borrão. O corpo físico vai ser um mata-borrão vivo do nosso desequilíbrio mental, dessas toxinas fluídicas que nós colocamos. E como, por exemplo, por que eu usei a mágoa? Porque ela é recidiva, ela é repetente, ela é reiterada. A gente não se desliga do fato, não busca se desligar. Então, a gente vai colocando aquela energia todo momento para dentro. O perispírito se debate em febre fluídica, que faz o quê? Verte para o corpo. Aí começa a aparecer o quê? As enxaquecas, centro frontal. As anginas, centro cardíaco, área do sentimento. As taquicardias. Às vezes vamos ao médico, fazemos um monte de exame, viramos de ponta cabeça, o médico não acha nada. Ah, você não tem nada. Eu tenho, doutor. Eu sinto dificuldade, eu tenho, estou com problema. E o que acontece? É a mágoa. É a mágoa. Nós precisamos trabalhar. Eu só usei essa expressão por causa do tempo. Há outros tipos que nós podemos utilizar na nossa existência para essa complexão. Então, nós precisamos combater essas coisas. E aí vem a segunda grande questão da alma que nós separamos, acoplada a essa primeira. E a segunda grande questão é o esquecimento do passado. Questão 392 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec indagou, não é? Qual é o objetivo, qual é o papel do esquecimento do passado? Qual a utilidade do esquecimento do passado? E os reveladores espíritas, os espíritos encarregados da revelação espírita, disseram, né, que o homem não pode nem deve saber tudo. Muito curioso o começo da resposta lá na obra, né? Depois de mais alguns apontamentos, eles vão dizer assim: esquecendo o seu passado, o homem, no sentido criatura humana, é mais senhor de si. Significa que há um processo necessário de esquecimento de nossas dificuldades das vidas pretéritas, que é uma bênção de Deus, o esquecimento do passado. Mas eu faço um alerta, que eu aprendi assim, inclusive com o irmão Divaldo, estou passando para frente. Há fatos desta vida já, que nós temos que buscar esquecer, de alguma forma, para que isso não nos prejudique muito mais. Então, o esquecimento do passado está ligado a várias questões. Uma delas, evidentemente, é o perdão. O perdão das ofensas. E o perdão não é, como às vezes a gente pensa, esquecer o fato.
Não. O fato a gente vai lembrar sempre, nessa vida vai. O perdão começa quando a gente começa a lembrar de um fato que nos causou dificuldade, imaginamos feito por outrem, e nós começamos a administrar, entender que essa pessoa que nos causou determinada dificuldade está em conflito, está com dificuldades, né, etc. E nós começamos a trabalhar aquilo, a trabalhar pelo pensamento, pela oração, pelo desejo de que essa pessoa apenas tenha o bem em si própria, né? Não desejar o mal, né, em troca do mal, etc. De modo que até cheguemos a um momento em que lembremos do fato, mas o nosso coração não fala mais com dificuldade, a nossa mente está mais limpa, está leve, e a gente começa até a orar pelo agressor. Né? Foi isso que Jesus diz, aprendesse o que foi dito, odiai os vossos inimigos, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É totalmente, diametralmente diferente. Então, o esquecimento do passado é uma bênção de Deus. Certa feita, eu fazia essa exposição num local em que tive a oportunidade de estar no país, e, no final, uma senhora me procurou e disse assim, olha, eu sou nova na doutrina, não é? E eu já escutei falar aqui, alguns falaram que a gente tem que esquecer o passado, etc. Né? E falam na reencarnação, mas como é que eu tenho reencarnação se eu não lembro? Né? Essas coisas são muito confusas para mim. Essa questão do esquecimento do passado é necessária mesmo? Né? Então, eu fiz um desafio a ela rapidinho, assim, e que me veio na mente. Eu disse assim, vamos imaginar, até aqui, os que estão nos ouvindo agora, nesse instante, vamos imaginar que dentro dessas pessoas que estão nos ouvindo, será que não há uma só pessoa que não gostaria de esquecer um fato que lhe aconteceu já nessa existência? Interrogação. Eu gostaria. Porque nós estamos caminhando para a luz. Um dia chegaremos lá, mas temos ainda defeitos, entraves, imperfeições. Né? Às vezes causamos alguns desequilíbrios por imprevidência, né? Mau uso do livre-arbítrio, aquelas coisas todas. Então, o esquecimento do passado é uma bênção que nós precisamos utilizar. E que essas duas primeiras questões da alma que separamos, a dor, o esquecimento do passado, estão necessariamente ligadas a essa terceira que nós vamos colocar, e que é a reencarnação, que não é uma criação do Espiritismo. Né? A reencarnação está lá no Vedanta, no livro dos Vedas na Índia, há 12.000 anos antes de Cristo. Está nos diálogos de Krishna com Arjuna, né? O primeiro enviado, segundo a linguagem Brahmani, nos diálogos de Buda, de Gautama Sakyamuni, na Roda da Vida, etc., nas grandes civilizações do passado. Mas, curiosamente, é preciso compreender a reencarnação nessa conjunção. Por isso, Allan Kardec vai indagar na questão 166 do Livro dos Espíritos, não é? Ele começa no 165, na 166 ele diz assim, como pode uma criatura humana, um homem, que não logrou atingir a perfeição numa vida, lograr fazê-lo? Os Espíritos vão dizer, sofrendo a prova de uma nova existência. Aí se desdobra essa questão em duas, na A e B. Vamos na B. Então, a B é categórico. Quer dizer, então, que nós temos que viver várias vidas, né, na matéria, etc. Os Espíritos respondem classicamente, sim. Quem diz ao contrário quer mantê-los na ignorância. Para, na questão 167, Allan Kardec indagar qual é a finalidade da reencarnação. Aí os Espíritos reveladores deram dupla finalidade. A primeira finalidade, expiação. Ou seja, devolver os equilíbrios que nós quebramos. Ter novas oportunidades de autorrecuperação. Ter condições de se ajustar, nos quitarmos com a lei divina, se porventura tenhamos falhado. Então, é um primeiro processo, é expiação. Mas Deus é tão bom, porque João, o apóstolo, disse, Deus é amor, que ele permite até que a gente possa expiar pelo amor, dizendo, se podemos entender que a expiação pode ser um ato de amor. Não deixa de ser. Então, ele concede instrumentações para nós. Se tivermos que passar por alguma dificuldade de ordem mais grave nessa reencarnação, fruto de alguma expiação, e de acordo com o direcionamento que estamos dando à nossa existência, podemos, então, atenuar o ajuste que nós temos que fazer. Vamos ver lá na obra de André Luiz, me fugiu o título do livro, daquele senhor
e tinha que perder o braço, perdeu o dedo. Claro, uma pessoa muito boa, ajudava muita gente. Estava no mapa dele, perdeu o braço. Então, a expiação é um instrumento de ajuste. Mas a segunda parte da resposta é muito interessante. Qual é a outra finalidade? Melhoramento progressivo da humanidade. Significa que a reencarnação é um ponto de melhoramento da humanidade terrena e das humanidades, se quisermos chamar assim, os mundos que povoam o universo. Não é? Há muitas moradas na casa do meu Pai, disse Jesus. Então, melhorar-se é o desafio para nós, que estamos aqui na Terra nesse instante. Fazer melhor, aproveitar a existência, fazer o bem o quanto possível, no limite das nossas forças. Né? Fazer sempre o bem. Porque Deus não exige que se faça além do limite, não. Ele nunca coloca fardos mais pesados que o ombro não possa suportar. Então, a reencarnação é essa outra terceira grande questão da alma que está acoplada à dor, ao esquecimento do passado. E que nós, permeando essas questões da alma, vamos falando aqui o acolá dela também, para chegarmos à quarta grande questão da alma que separamos para essa nossa proposta. Quem de nós pode dizer qual é o nosso destino? O que vai nos suceder daqui a alguns dias? Daqui a algum mês, talvez? E a quarta grande questão que separamos é exatamente essa. O destino. O destino. E aí, nos utilizamos de tantas obras magistrais do apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, e confesso aos irmãos e às irmãs, usando aquela expressão popular antiga, né? Eu sou macaco de auditório de Leon Denis. Obras extraordinárias. Dentre elas, uma que destaco: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esse livro extraordinário, ele dá título a um capítulo, A Lei dos Destinos. A Lei dos Destinos. E nós vamos associar a este livro, evidentemente, a quinta obra da codificação espírita, a Gênese, na sua parte terceira, em um capítulo que, às vezes, a nós pode passar um pouco, quem sabe, despercebido. Já percebi isso, que, às vezes, nós, alguns espíritas, passamos muito rapidamente ali, talvez não tenhamos dado a devida proporção, atenção a esse capítulo, porque ele é extraordinário para explicar todas essas coisas. E ele tem um título muito sugestivo. Chama-se, Teoria da Pré-Ciência. O que significa uma pré-ciência? Pré-conhecimento das coisas, pré-monição, pré-cognição, possibilidade de, inclusive, defasar o futuro. Interrogação. É uma coisa muito curiosa. Mas Allan Kardec trabalha de uma maneira magistral nesse capítulo, e ele vai criar uma metáfora, um exemplo para a gente entender essa quarta proposta, essa quarta grande questão da alma, que é o destino. Ele vai dar a imagem para nós da montanha. Imaginemos aí nos nossos pensamentos que estamos ouvindo. Estamos lá no alto da montanha. No alto da montanha existe um senhor. Esse senhor está olhando para baixo. Ao olhar para baixo, no sopé da montanha, ele vê o homem, a criatura humana, seja homem ou mulher, a criatura humana subindo. Ele está vendo. Ele está vendo a trajetória do homem, ele está vendo e sabe se ele está subindo. Ele tem alcance para ver o futuro. Porque ele vê do lado direito vindo uma fera, lá embaixo, na direção do homem. O senhor, no cume da montanha, está vendo o que vai acontecer. A fera vai abocanhar o homem. Vai matá-lo. Está vendo o futuro. E nós podemos transformar aquela fera que vai na direção do homem que está subindo na montanha, colocar nome nessas feras. A fera do orgulho, que vem de um lado. A fera do egoísmo, que vem do outro. A fera da inveja, vem do outro. A fera da vaidade, está vindo do outro. As feras que estão dentro da nossa alma, que a gente tem lutado muito para se evadir delas e precisamos continuar lutando.
E aí o senhor do cume da montanha está vendo o que está acontecendo conosco, está sabendo o que vai acontecer no nosso futuro. Mas será que o senhor do cume da montanha interfere no futuro da humanidade, do homem, da criatura? Interfere ou não? É Deus. Ele pode tudo. Ele fez tudo. Obviamente que ele vai interferir para o bem. Porque o mal é uma derivação, não é criação divina. Obviamente vai interferir para o bem. Então, como é que ele vai fazer? Está ali, o homem está subindo. As feras vão abocanhá-lo. O que é que ele faz? Ele manda avisar a intuição, o pensamento, ou o anjo guardião. Olha, Francisco, não vá lá. Não faça o que você está pensando fazer. Não vá discutir com aquela pessoa. Não é certo. Tome cuidado. Não é assim. A gente vai ouvindo a voz da consciência. Elas vêm de todo lado. Às vezes até um estranho que nos para na rua e nos evita ter um acidente depois. Perder o avião, aquelas coisas todas. A gente acha aquilo inusitado, mas nada está sem a atuação divina. Então, o senhor do cume da montanha quer o nosso bem. Ele manda avisar, ele manda reforço, ele manda ajuda, ele manda orientação, ele manda indicação de onde você vai buscar a resposta para as suas dores, para as suas dificuldades, para que você faça o quê? Você possa ser um agente transformador do seu destino. E você possa, inclusive, planejar o seu futuro. Podemos, sim, planejar o futuro. Chico Xavier já nos deu esse conselho há muito tempo. Se você não pode modificar o passado, e não podemos, você pode, evidentemente, construir um belo futuro. Depende de você. Como diz o cancioneiro popular, depende de nós. Então, essas questões, elas formulam a oportunidade de que a gente possa planejar o nosso destino. Desde o entendimento da dor, da necessidade do esquecimento do passado, da oportunidade do aproveitamento dessa maravilha que é a reencarnação para nós. Que a gente não perca tempo. Que a gente vá na direção de solucionar os nossos conflitos mais íntimos. E para tudo tem solução. Se você tem dificuldade com alguém, mande um bilhete, mande uma carta. Marque um encontro, talvez, um telefonema. Alô, pode ser que ele desligue, ou ela desligue, insista. Marque um encontro. Peça perdão. Se reconcilie. Se queres fazer a tua oferenda, vai primeiro, reconcilia-te com o teu adversário, depois vem e fecha a porta e faz a tua oferenda. Jesus de Nazaré. Então, nós podemos construir o destino. Nós somos o agente do nosso destino. E é sobre esse destino que nos importa, para que sejamos já na Terra felizes com as possibilidades que a Terra possa proporcionar de felicidade. E aí nos socorremos para essas questões do destino, da questão 922 do Livro dos Espíritos, porque Allan Kardec indagou os espíritos reveladores, não é? Se é possível ser feliz na Terra, né? Qual é o padrão de felicidade que a Terra pode proporcionar a cada um de nós. E os reveladores responderam. E são 3 requisitos, ou pré-requisitos, que se nós preenchermos, somos felizes. E, aliás, eu, quando eu digo isso, reflito em mim, principalmente, porque a gente é feliz e não sabe. Se seguirmos aquele padrão que os reveladores respondem, a gente é feliz e não sabe, porque eles disseram o seguinte: são 3 coisas que precisamos ter para ser feliz. 3 coisas. Primeira delas, a posse do necessário. Olha, é uma coisa impressionante. É muito carnê para pagar. É muita prestação que a gente faz. É muito cartão de crédito. É muita coisa, às vezes, sem necessidade, porque ainda é um vício do espírito. Nós estamos aqui condenando ninguém, não. A posse do necessário. O outro item, acoplado a este, a consciência tranquila. Deito, durmo. Tenho dificuldades, claro. Vou procurar ajustá-las. Vou procurar
reequilibrar as coisas, o equilíbrio que eu tenha quebrado, talvez. Mas eu preciso ter a minha consciência tranquila. E, por último, posse do necessário, consciência tranquila, a fé no futuro. Quem tem essas três coisas é feliz e não sabe. Porque ainda temos aqueles vícios, aquelas feras, que estão subindo na nossa montanha espiritual, né? A inveja, o orgulho, a ambição, a vaidade. Quanta gente cai por ambição? Meu Deus do céu. Não estamos condenando, não. Então, nós somos o agente do destino. Nós formulamos o nosso destino. Nessas 4 grandes questões da alma, que encontramos refletido na vida do personagem que iniciamos a nossa exposição, reflete-se muito em nós as necessidades que temos de construir a cada dia uma criatura nova dentro de nós. A guerra final, lá em Paris, ela acabou. Paris foi libertada. Louis voltou para casa. Tiveram ainda mais 3 filhos. E a barca da felicidade voltou definitivamente para a vida de Catherine. É assim. Precisamos semear sempre o bem. Confiar em Deus. Como disse a nossa poetisa potiguar, para encerrar, Alta de Souza, pela mediunidade extraordinária do venerando Francisco Cândido Xavier, hoje no mundo espiritual. Ela, que foi arrimo de família, desencarnou aos 25 anos de idade e que foi considerada por Olavo Bilac a rainha das poetisas brasileiras, ela vai dizer numa poesia magistral a respeito da nossa necessidade de mudança, de redenção. Prossegue semeador, semeando monte acima. Na plantação da fé, na gleba da esperança. Ara, semeia, aduba e em timorato avança, consagrado a servir no solo em que te arrimas. Não aguardes lauréis de transitória estima e quando a nuvem de lágrimas e de angústia te alcança, detens-te na própria fé, refúgio e segurança, no grande espinheiral do amor que te sublima. Vara, vento, granizo, calúnia, injúria, lama e prova, espalhas aqui e além a paz que renova, no tempo a recordar solo vivo e fecundo. Amas, serves e constrói, onde lidas e esperas, pois trazes contigo a luz dos gênios de outras eras que vão promover com o Cristo a redenção do mundo. Muita paz a todos. Muito obrigado pelo convite. Que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos imensamente.